O Brasil entrou por rol dos países do narcotráfico, ou do narcoterrorista, ou terrorismo. É o que nós estamos vendo em todo o território nacional, principalmente Rio de Janeiro ao Nordeste. Esses estados estão completamente dominados se não tiver uma ação como tivemos no Rio de Janeiro, graças a esse homem, Cláudio Castro. Guarde esse nome, Cláudio Castro, governador do estado do Rio de Janeiro, que fez um trabalho brilhante, levantou com coragem, com um braço forte, fez com que as suas polícias pudessem agir dentro da lei e com todo o rigor que o enfrentamento ao narcoterrorismo, ao narcotráfico, tem que ter. É essa figura, é essa condição que deve acontecer nos demais estados. Algumas dessas pessoas, ou algumas dessas organizações, ainda têm pessoas que se encontram no poder, que estão defendendo, que estão tentando de todas as formas desfigurar a ação dessas quadrilhas que são pessoas que torturam, são pessoas que vendem droga e são de fato terroristas, porque se veste, treina e agride de forma injusta as polícias, ao qual tem sido constantemente nas redes sociais afrontado por esses elementos. Então o Rio de Janeiro hoje, ele é o marco, ele é a divisão de água dessa canalice, dessa molecagem que se instalou no Brasil e que, por ausência daqueles que se dizem de direita, isso aconteceu. Por um descuido, ou mesmo por encantamento da própria situação em dizermos que nós vivemos numa democracia, permitimos e permitiram que isso ocorresse em todo o Brasil. Agora, é possível que venhamos ver esse afrontamento, esse enfrentamento do crime organizado com as polícias, ao qual essas pessoas que defendem, eles têm métodos, eles têm um estilo. Apesar de ser arcaico, eles ainda acham que para se colocar em prática algumas ideias absurdas, criminosas, é simplesmente destruir a economia. A cultura em si, essa já foi para o brejo. Não adianta as pessoas dizerem que não, isso não aconteceu, houve uma evolução. Que evolução? Não houve evolução. Nós destruímos tudo de bom que tínhamos na cultura, tudo que poderíamos imaginar, desde o interior e nos rincões, aquelas feirinhas, aqueles momentos em que se fazia o encontro das pessoas na igreja, as vendas, cada um vendia o seu artesanato, as músicas, os bailes. E isso foi destruído e foi substituído por uma cacofonia e uma forma de instrução que tem a cada dia destruído, tem chegado às famílias. A outra é o agronegócio, onde é preciso que essas pessoas, com essas ideias comunistas, socialistas, que é na cabeça daqueles que se ajoelharam, que se curvaram, é evidente que eles vão dizer que não há comunismo, não há um socialismo. É simplesmente da cabeça dessas pessoas ou da extrema-direita. O que na verdade é assim. E o que nós estamos vendo é justamente isso. Então precisa-se desmantelar as polícias, precisa-se colocar pessoas que estejam emparedando qualquer ação contra o crime ou contra o narcoterrorismo ou contra o terrorismo que chegou no Brasil. Outra forma é justamente destruir aquilo que podemos dizer que é o berço, que é o cerne da sociedade, que é a família. E a outra, o domínio das Forças Armadas. Essa eu nem prefiro comentar. Porque no momento em que se pediu socorro, essas pessoas viraram as costas. Essas pessoas não deram por conta, agora estão sofrendo os danos. O espírito
do que podemos chamar exército, que é aquele que se enquadra no artigo 142, esse foi apagado. Esse não existe mais. Acabou. O que nós estamos vendo são simplesmente joios, são cascas. Pessoas que simplesmente comentam ou falam, mas as suas ações não vão de forma nenhuma recuperar nenhum segundo daquele momento triste em que ocorreu no Brasil. O Brasil hoje está justamente nisso. Nós temos hoje um presidente, um chefe do executivo, que ele prevarica constantemente. A Constituição é clara, lá no artigo 5º, ela é claríssima. Então estamos vendo os deputados, senadores e uma quantidade de pessoas a falar que o presidente ou chefe do executivo que tem dado o seu apoio ao crime, ao narcotráfico, ao terrorismo, essa pessoa não tem ou se recusa a reconhecer. Não precisa que o presidente da República ou o chefe do poder central, do PT, possa avaliar qualquer ação que classifique os grupos aos quais tem atuado e tem afrontado o poder, o Estado Democrático de Direito. Será possível que essas pessoas não leem a Constituição? Não precisa estar na Constituição, só precisa homens como esse Cláudio Castro se levantar e se posicionar. Nós estamos vendo que alguns governadores, governador de Minas, governador de Goiás, são pessoas destacáveis entre os demais governadores que querem sim, de fato, manter uma linha onde as pessoas possam ser atendidas, que de fato o Estado possa servir a cada uma dessas pessoas. E nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entender isso. Os deputados, os senadores, eles têm de uma forma a se voltar para o Estado do Rio de Janeiro, a se voltar para esses governadores, tanto o Estado de Minas, como o Estado de Goiás, como Caiado, como Zema, como Cláudio Castro e tantos outros que queiram fazer frente a isso que já passou do limite. Não precisa do poder, não precisa de forma nenhuma, que o poder central do PT possa dar a condição ou avaliar que os grupos como o Comando Vermelho, o PCC, os demais grupos aos quais se encontra hoje no comando de algumas cidades, principalmente no Nordeste, e vamos ter como referência o estado do Ceará, onde pessoas estão deixando suas casas por via da violência desses grupos, desses terrorismo, porque isso é terrorismo. Nós estamos vendo em São Paulo, eu recebi uma mensagem de uma pessoa de São Paulo, que no seu bairro as pessoas, em São Paulo, no Rio de Janeiro, que as pessoas assaltam com fuzil farmácias, pequenos bares, que colocam preço para poderem vender sua proteção. Então isso se alastrou de forma absurda e permitimos isso de um modo, simplesmente acharam que isso era democracia. E nunca foi, porque nunca tivemos. E o que nós estamos vendo hoje no Brasil é preciso que todos possam, sim, se reunir ou unir ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Como eu repito, ele é o marco, ele é a água divisora dessa política imunda, disso que se instalou no Brasil, dessa perseguição ridícula que não tem cabimento em um Estado ao qual reza a democracia. Nós estamos vendo o que fala não tem resultado. E o que mostra não tem pontos de vista positivos, não tem vida, não tem os recursos do Estado para ser aplicado quando é falado. Então as pessoas têm que compreender isso. Não precisa reconhecer. Alguns deputados dizem, os Estados Unidos vai reconhecer. Não precisa disso. Não precisa Estado externo fazer esse papel. A nossa Constituição, está escrito lá no artigo 5º. Se os senhores me permitir, eu vou ler um trecho, só o inciso 53 da nossa Constituição, para você ver que está lá.
Não precisa ninguém autorizar. Precisa homens fortes e que sejam espelhados por esse governador do Rio de Janeiro e possa pôr em prática a Constituição. E veja quem for, possa esse ser contra. Então, nós sabemos que lado essas pessoas se encontram.